Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar com vocês aqui, servir vocês. Eu acredito de coração que essa é uma agenda de Deus, porque eu estou morando agora na Itália, tem 1 ano e meio, e eu vim atender, eu cheguei aqui no Brasil quinta-feira, eu já estou indo embora terça-feira. Cheguei, vou ficar 5 dias e vou embora. E eu vim atender 3 igrejas, Brasília, São Paulo, e aí o pastorzão entrou em contato. Pastor, tem essa data livre? Eu falei, vou estar no Brasil e tenho dia livre. Então eu creio que é aquela coisa que é propósito de Deus, amém, gente? Estou muito feliz e honrado de estar aqui, bispo, pastores, uma alegria, uma honra. Muito bom ouvir meu amigo, pastor Lucas Galdino, que a gente ama, respeita, admira e ri muito, que o homem sabe fazer a coisa legal. Gente, deixa eu mostrar para vocês bem rapidinho a minha família. Eu acho que tem um bannerzinho aí da minha família. Esse ano eu faço 32 anos de casado e sou pai de 4 filhos. Essa daí era do Lucas. Essa... Ele esqueceu de falar da família dele. Essa é a minha. Eu e minha esposa, meu netinho, minha netinha. Meus filhos estão todos casados, Arthur e Bianca começando daqui, depois o Mateus e a Maísa, já casou lá na Itália, depois vem o Ricardo e a Beatriz, e o meu caçula Josué, que está já namorando, mas é o solteiro da casa. O mais novo tem 19, a mais velha tem 29, e todos ali, com exceção do caçula, já são pastores, todos ministram, pregam, servem a Deus, e o nosso ministério chama Família de Sucesso. Tem lá o site, o Instagram, o YouTube, com bastante conteúdo de casamento e família para abençoar vocês, tá bom? Então essa é a nossa casa que serve a Deus e a gente tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito. A gente teve esse momento lá na Itália, casamento da minha filha, que aconteceu agora dia 24 de março, e eu tive um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque a gente tinha 3 anos que não reunia a família toda. Reuniu todo mundo e eu vendo a família, todo mundo assim, saudável, a gente comendo, festejando, eu vi uma sensação na minha alma muito forte. A palavra que vinha é: valeu a pena, vale a pena o trabalho, o investimento, a oração, e cuidar, e fazer isso que foi falado, né? Blindar, proteger, vale a pena, você vai ver, vai valer a pena, amém? Agora eu queria saber rapidinho, quem aqui não é casado? Deixa eu ver os solteiros. Quem tem filhos que não casaram? Deixa eu ver, filhos que não casaram. Gente, não vá embora sem esse livro. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Livre-se de ter um genro, uma nora endemoniado. Para onde está indo o seu dinheiro? Se tem alguém na sua casa que está gastando muito, você quer aprender a administrar? Esse é o livro. Se você quer melhorar o seu casamento, pastor, meu casamento hoje, se eu fosse comparar com um hotel, meu casamento está 2 estrelas, meu casamento está 3 estrelas, eu quero que você tenha um casamento 5 estrelas, que seu hotel, que seu casamento seja 5 estrelas, tem esse livro também, Como Vencer os 6 Piores Inimigos da Família. A gente trabalhando com casais há quase 30 anos, identificamos quais são os piores inimigos da família. Como é que eles entram? Como é que eles agem? Às vezes a gente não percebe. Como é que eu posso expulsar, vencer esses inimigos? Então esses livros vão estar aqui do lado, tem maquininha, Pix. Se você quiser, vai estar ali para te servir, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 28, verso de número 23. Provérbios, capítulo 28, verso de número 23. Que diz assim: o que repreende ao homem, achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que repreende ao homem, achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Gente, quando eu penso em família,
quando eu penso em criação de filhos, em casamento, me vem à mente uma coisa: o casamento, ele não existe no céu. A Bíblia diz que no céu não se casa e não se dá em casamento. Casamento é daqui. Então, ainda que o casamento ele seja abençoado, chancelado pelo céu, ainda que o casamento seja uma coisa que veio do céu, a manutenção deste casamento, ela acontece aonde? Na terra. Porque lá não vai ter casamento. Então, quando eu penso em casamento, família, toda essa dinâmica, eu penso em coisas da vida, práticas, coisas de relacionamento, que quando a gente aplica, torna a nossa vida uma vida mais fácil, mais leve e nos ajuda a conseguir ser espiritual. Porque se você tem uma família que vive em briga, é difícil ser espiritual. Você acaba perdendo a paciência, brigando, gritando. Às vezes tem crente xingando. Se você está em dívida, você não administra bem seu dinheiro, você não aprendeu a fazer um orçamento, a administrar as coisas, pensa no inferno. É alguém que não está tendo dinheiro para pagar o aluguel, a prestação, dar o que o filho precisa, a escola, a comida, e etc, etc. Então, eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje, prática, sobre casamento e família, e quando eu penso em família, eu também penso numa palavra que ela é essencial e fundamental para a família ser bem-sucedida. Qual é a palavra, pastor? Equilíbrio. Se nós queremos uma família, um casamento de sucesso, feliz de verdade, a gente tem que aprender o equilíbrio. Por quê? Porque extremos são perigosos e só devem acontecer como exceção. Exemplo, tem uma pessoa que chegou para a igreja e lá no mundo ela tinha problema com álcool, foi alcoólatra. Pastor, eu me converti e eu sou radical, nem biotônico Fontoura, nem bombom com licor, nem extrato próprio. Se tem álcool, eu estou fora. Parabéns. Essa medida radical você tem que tomar mesmo. Pastor, a gente está num momento financeiro complicado e estamos agora tomando uma medida radical de não gastar até a gente sair da dívida. É por um tempo, depois vai voltar ao normal. Parabéns, está tudo certo. Mas nas demais coisas, queridos, quando tem excessos, isso não é saudável para uma vida familiar e uma vida conjugal. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Quando a gente pensa em Jesus, a gente tem que lembrar de todos os momentos de Jesus. Por exemplo, Jesus descansava, Jesus ia a festas, comia, bebia, também orava, também saía de madrugada. Então você vai ver lá no Novo Testamento, a Bíblia dizendo que ele trabalhou tanto com os discípulos, e quando a Bíblia diz isso é literal, que eles não tiveram tempo nem para comer. Um momento de trabalho extremo. E de repente você vai ver Jesus pegando os discípulos e indo para um lugar deserto para descansar. Pergunto, enquanto Jesus estava descansando com os discípulos, tinha gente endemoniada? Tinha gente doente? Você não ouviu o evangelho? Mas ele parou para descansar. Ele parou para ir numa festa de casamento, ele dormiu, ele equilibrava. Só para você ter ideia, a imagem que as pessoas tinham de Jesus era uma imagem longe de um religioso. Lá em Mateus 11, 18 e 19 diz assim: veio João que não comia e nem bebia, e vocês dizem, tem demônio. Veio Jesus, o Filho do Homem, e o que as pessoas que olhavam para Jesus, para a vida de Jesus, falavam de Jesus naquela época? Olha lá, um glutão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Eles olhavam para Jesus e eles não viam uma imagem religiosa, eles viam alguém que parecia que, usando a expressão de hoje, você vive em churrasco, você vive na casa do povo batendo papo, conversando, o que você tem de espiritual?
Então Jesus, ele era equilibrado. Esse é um fato da vida. Nós precisamos equilibrar. Eu vou te mostrar um texto daqui a pouco, que ele é fortíssimo sobre isso. Agora, quando a gente pega essa questão do equilíbrio e traz para dentro da família, eu quero falar uma coisa importante para vocês. E é uma coisa que a gente tem que ensinar à próxima geração. Temos que fazer isso, é um trabalho e vai dar trabalho. E quem é jovem aqui, adolescente, quem tem menos de 30 anos, precisa prestar atenção nisso. É impossível que você viva um relacionamento na igreja, com o pastor, com seu pai, com a sua mãe, na família, no casamento, sem que em alguns momentos você seja confrontado. Tem momentos da vida que você vai ser confrontado, que você vai ouvir o que você não quer ouvir, que você vai ouvir o que você não gosta de ouvir. Você não vai ouvir o que gostaria, mas vai ouvir o que precisa. E a gente também vê isso aonde? Na Bíblia. Então você vai ver lá em Apocalipse, quando Jesus começa a tratar as igrejas, ele diz: tenho, porém, contra ti, Apocalipse 2,4. Aí lá no Apocalipse 2,14 ele diz: todavia tenho contra ti algumas coisas. Apocalipse 2,20, tenho, porém, contra ti o tolerares. Então Jesus, ele chega no relacionamento com a igreja, ele diz: olha, tem coisas boas, mas eu tenho algumas coisas para dizer para você que não tão boas. E ele confronta a igreja, e ele fala o que tem que mudar e o que tem que melhorar. Então, quando a gente fala de relacionamento, queridos, nós temos que entender que no casamento, entre irmãos, na criação dos filhos, e qualquer relacionamento vai ter uma hora, se eu sou mesmo amigo do Lucas, se um dia eu ver ele fazendo alguma coisa que ele não deveria fazer com a esposa, eu vou chamar ele num canto, com respeito, sozinho, tem todo um jeito de fazer, mas eu vou falar: cara, você não pode falar assim com ela, está errado. Eu vou confrontar ele. Se ele vai ouvir ou não, aí já não é comigo. Mas os relacionamentos, eles acontecem assim. Quando você vê Jesus dando uma bronca nos discípulos. Tem gente que nunca percebeu esse texto. Lá em Marcos 9,19, estão tentando expulsar o demônio, não estão conseguindo expulsar o demônio. Jesus chega e pergunta: o que estão discutindo? Aí o pai do menino diz assim: olha, eu trouxe meu filho endemoniado e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Ó, presta atenção. Quando o pai do menino diz que trouxe o filho endemoniado e que os discípulos não deram conta de expulsar o demônio, Jesus ficou com muita raiva. Qual foi a expressão de Jesus em Marcos 9,19? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Jesus está dizendo para os discípulos: até quando terei que suportá-los? Eu vou dizer uma coisa para vocês, pastores: se Jesus tivesse hoje pastor de uma igreja, e ele desse uma bronca dessa na igreja, tinha crente que ia sair da igreja de Jesus. Agora eu queria saber para que igreja que ele ia. Porque se o bispo aqui dá uma palavra mais dura, né? Se eu dou uma palavra mais dura e a pessoa não gosta, aí ela procura outra igreja. Mas e se Jesus é que falou assim? Alguém comentou alguma coisa e Jesus fala assim: tu é crente coisa nenhuma. Foi isso que ele falou: ó geração incrédula. Põe na linguagem de hoje: você não é crente coisa nenhuma. Aí ele disse assim: até quando eu tenho que estar com você? Até quando eu tenho que suportar você? Jesus falou isso para os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Ah, pois é. Ele falou isso, foi duro com os discípulos. Ele falou pesado, não chamou no canto. Ele não falou em particular, na frente de todo mundo. E outra coisa, ele não justificou o erro não, porque ele podia ter falado: não, meu querido, eles não expulsaram o demônio porque eu ainda não ensinei tudo, eles são seminaristas, estão aprendendo. Não, a hora que o menino, o pai falou isso, ele deu uma bronca. Então, queridos, tem horas na vida que isso vai acontecer. E eu estou lendo isso aqui para vocês, para não ficar dúvida da necessidade e da legitimidade de repreender alguém quando isso se fizer necessário. Quem entendeu, diga amém. Então você vai dizer assim para mim: tem horas
que eu preciso falar e ouvir o que não quero e o que não gosto. Só para você ter ideia, olha o que a Bíblia diz sobre equilíbrio. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Até para justiça e sabedoria, Deus está dizendo, não seja extremo. Busque equilíbrio. Amém, queridos? Contudo, porém, entretanto e todavia, preste atenção. Contudo, o fato de nós podermos e em muitos momentos devermos chamar a atenção de pessoas, sermos espelho para mostrar para o outro que ele não está enxergando, que está ruim, que está errado, isso tem que acontecer, pode e deve acontecer. Contudo, isso não te dá o direito de ser, dentro da sua casa, uma pessoa chata. Por isso o tema da minha mensagem hoje é: sempre chato, nunca chato, ou às vezes chato. Quem é você? Vamos perguntar? Pergunta aí para o crente do seu lado. Sempre chato? Nunca chato? Ou às vezes chato? Quem é você? Então vamos lá. Pode chamar a atenção, sim ou não? Tem hora que precisa dar bronca, confrontar, mas não te dá o direito de ser? Por quê, pastor? Porque Jesus deu essa bronca nos discípulos. Porque Deus chamou a atenção da igreja e falou, ó, tem coisas que estão erradas. Mas eu quero te perguntar, querido, em nome de Jesus, fala a verdade. Dentro do relacionamento com Deus, com a gente, com a igreja, a maior parte do tempo ele está oferecendo abraço, graça, favor, bondade, misericórdia ou bronca? A maior parte do tempo é o quê? Graça. Tem juízo? Tem. Tem correção? Tem. Mas isso é a menor parte do relacionamento com Deus. Quando Deus chega a bater, disciplinar, é porque Ele já amou, já conversou, então nós temos que imitar Deus. E o que acontece é que, apesar de ser plausível, justificável, correto, e tem que acontecer, tem gente que abusa disso. Então, eu vou começar agora a falar a característica de cada um, e eu quero fazer um pedido. A partir de agora, por favor, olhe só para mim. Porque eu prego essa mensagem já tem uns 2 anos, e quando eu começo a pregar, tem gente que não aguenta e começa. Cutucando o outro, olhando para o outro, aí vai dar problema, vai dar briga, não é o objetivo. Amém? Então, a partir de agora, olha para mim. Essa igreja é pentecostal, glória a Deus. Mas eu vou pedir uma coisa só hoje. Hoje no culto não fala Deus. Só hoje. Ele vai falar. Inclusive com você. Então, eu estou aqui falando, aí você fala Deus, aí a pessoa do lado já sabe que você está o quê? Dizendo para ela. Aí quando chegar a sua vez, ela vai dar um grito também. Continua falando! Então, para não haver isso, cada um vai receber a sua parte. Agora não cutuca, não olha para o lado, pode dar glória a Deus e amém, mas o fala a Deus só hoje não. Combinado? Amém? Quem é o sempre chato? O sempre chato nas nossas casas é aquela pessoa do relacionamento, da família, que dentro de casa reclama o tempo todo. Sabe aquela pessoa que toda hora está brigando, reclamando? Você não lava a louça, fecha a porta. Eu já te falei, eu já repeti. As palavras são essas. Até quando? E ela reclama, e repete, e fala, e briga. Briga segunda, briga terça, briga quarta, briga quinta. Repete a briga da segunda. E repete a mesma coisa na quarta. E a reclamação da terça é a mesma da quarta. E repete na sexta. E vai sábado, e vai domingo. E é de manhã, e é de tarde. E ela está pegando, gente, pelo amor de Deus, para com isso, não faz isso. Eu já pedi, alguém me ajuda, eu vou morrer, eu vou matar. Porque tem mãe que é assim, tem mãe que quando olha a bagunça fala, vocês vão me matar.
Ou então aquela mais braba, eu vou te matar! O sempre chato é aquele que pega no pé de todo mundo, corrige o tempo todo, exige o tempo todo. Eu quero falar uma verdade sobre esse tipo de pessoa. Essas pessoas que são muito exigentes, que reclamam muito, brigam muito, a intenção delas é a melhor possível, porque elas querem a casa organizada, elas querem que as pessoas aprendam a cumprir horário, que elas não esqueçam as coisas, que elas estudem, que elas mantenham um ambiente limpo, etc. Então a intenção é a melhor. E normalmente, quem é exigente com os outros, é exigente consigo mesmo. Então, uma verdade sobre o sempre chato é, na maioria das vezes ele está certo. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, para aliviar o sempre chato. Na maioria das vezes ele está certo. Exatamente porque o sempre chato é alguém que acerta muito, é alguém que erra pouco, é alguém que normalmente cumpre horário, arruma as coisas, é organizado, resolve, etc, etc, etc. O que ele faz? Ele começa a querer que todo mundo seja assim, lógico, e briga, e reclama, e perturba, e fala, e vai, e vai, e vai. Mas deixa eu te falar o que está acontecendo dentro da sua casa, meu querido, minha querida. Essa estratégia que você está usando com o seu marido, ou com a esposa, ou com os filhos, dentro da sua casa, ela não está funcionando. Como que o senhor sabe disso, pastor? Porque se estivesse funcionando, você não precisaria continuar sendo chato. Por que você é a pessoa chata da casa há 10, 15, 20, 40 anos? Porque você está falando e brigando e reclamando e exigindo e cobrando e repetindo e simplesmente quase nada mudou, a maioria das pessoas não mudaram. Então o que você está fazendo não funciona. E qual é o resultado? O resultado é cobrança em excesso afasta as pessoas. A cobrança em excesso acaba com a família, a cobrança, a briga, a reclamação, a exigência em excesso te deixa nervoso, deixa as pessoas nervosas, estressa todo mundo, inclusive você, e você fica irritado, tenso e cria um clima pesado em casa o tempo todo. Preste atenção, não feche seu coração porque eu estou falando. Você está certo, você está falando a verdade. O que você está falando, se as pessoas fizessem, em 90% das vezes seria o melhor para elas, o melhor para a equipe, para a casa e para a família. Só que o que você está alcançando com esse tanto de briga, com esse excesso, o que eu comecei falando? Equilíbrio. Quando eu vou lá para o extremo, de toda hora briga, toda hora reclama, todo dia perturba os outros, eu quero uma coisa, mas eu estou alcançando outra. As pessoas não querem ficar perto. Os almoços ou jantas ou momentos de passeio ficam chatos, porque toda hora tem uma reclamação, porque toda hora tem alguém que fez alguma coisa errada, porque você toda vez derrama comida, porque você não entende, você esqueceu de novo. Você está certo, criatura. Só que o que você está conseguindo com essa reclamação? Me diga, ela mudou? Ele mudou? Melhorou? Pastor, eu reclamei 5 anos, agora está tudo ótimo. Não, você está reclamando há 10, 15, 20 anos, a mesma coisa, porque não dá resultado esse excesso de cobrança. Então, o seu objetivo é bom, sua intenção é boa, mas você está deixando a casa horrível, as pessoas não querem, tem marido, tem esposa, porque isso não é um problema, estou falando de qualquer um pode ser sempre chato, mulher, homem, filho, irmão, qualquer um, que não quer nem ir para casa. A pessoa arruma 2 empregos, a pessoa pede para trabalhar na igreja, a pessoa quer fazer alguma coisa, ela quer arrumar gente para sair de noite. Por quê? Porque ela sabe que vai chegar em casa e ela não tem paz. Ela sabe que vai chegar em casa e vai ter briga. Ela sabe que vai chegar em casa e vai falar de alguma coisa que ela fez errado, que ela já sabe que está errado e que ela não está conseguindo mudar ou melhorar. E ela vai ficar ouvindo e reclamando. Você vai chegar em casa porque é o menino, porque não sei o quê, porque... E aí essa pessoa fica perturbando e está desgastando o relacionamento, está afastando as pessoas. Daqui a pouco seus filhos vão casar, vão querer estar com você só no Natal, aniversário, na marra. Porque filho ainda aguenta, mas genro e nora não aguenta isso. Então, resultado nada muda, as pessoas ficam mal e ainda tem uns chatos que são inconvenientes, porque eles são sarcásticos,
Eles reprovam de forma camuflada, jogam indiretas, entendeu? Tem gente que é assim, ó, desse jeito. A pessoa está aqui comendo, aí ela derrama uma comida. Tem gente em casa que é profissional. Eu tenho uma pessoa na minha casa que, se ela não derramar comida na roupa dela, eu desconfio se é ela. Eu falo, eu tô almoçando esperando, vai derramar, ou vai cair comida, ou água, ou suco, qualquer momento vai derramar. Aí derrama. Aí o indivíduo chato, esse tipo assim mais camuflado, ele faz assim, ó. Aí o outro, o que foi? Aí esse aqui diz assim, eu não disse nada. O que eu falei? Entendeu? Ele dá cutucão, é com o olhar, é com a boca, mordendo a boca, levantando o olho, jogando indireta. E esse clima de extremos de cobrança, de reclamação e etc, etc, são horríveis para qualquer tipo de relacionamento. Então nós temos esse extremo. Mas nós temos um outro extremo, que qual é? É o de nunca ser chato. Então, para o chato eu quero dar um conselho, chato e sempre chato. Olha aqui para mim, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, nem todo mundo vai ser tão correto quanto você, exigente quanto você. Relaxa, se acalma, criatura, senão você vai ter um infarto qualquer hora, entendeu? Ou vai matar alguém ou vai morrer. E em nome de Jesus, larga de ser chato. Agora nós temos o nunca chato, e o nunca chato é o outro extremo. E extremos nunca são bons. Nunca. O extremo ou o extremo de cá. Mas só que esse extremo aqui do nunca chato, ele parece ser bom no início. Por quê? Porque ele é exatamente o oposto do outro. O outro não reclama o tempo todo, briga o tempo todo, exige o tempo todo e fala. Esse aqui nunca fala, nunca briga, nunca reclama e nunca exige. Então, de vez em quando, para observar se você já ouviu essa frase na sua casa. De vez em quando, eu encontro pessoas dizendo assim: pastor, lá em casa, graças a Deus, a gente não briga. Quando eu ouço alguém dizendo isso, irmão, a minha coluna arrepia na hora. Como que não briga? Como? Como que duas pessoas que são diferentes, como que duas pessoas imperfeitas, no mundo imperfeito, e com Satanás perturbando, não briga? Não existe isso. O que está acontecendo nesse relacionamento, na verdade? Existe uma pessoa que assumiu o extremo de nunca ser chato, de nunca brigar, nunca falar, nunca reclamar e nunca exigir. Mas preste atenção. Não é que não tenha problema, é que ele não fala do problema. Se uma pessoa não reclama, o outro acha que tudo que ele faz está o quê? Ok. Então, se eu brinquei com a minha esposa de uma forma que ela se sentiu ofendida ou desrespeitada na frente de amigos, mas ela não falou nada, eu não vou saber que ela não gostou. Porque a postura do nunca chato é manter a carinha do Facebook. Estando bem ou estando mal, elogiada ou criticada, ó, sempre está tudo bem. Então, o que acontece comigo? Você quer comer? Tanto faz. Já viu gente que é assim? Escolhe o lugar, escolhe você. Mas você nunca quer escolher? Não. Você nunca sabe o que quer? Não. Está tudo bem? Ótimo. Não é verdade. Essa pessoa, por trauma, por temperamento, pelo que viu na casa antiga, por alguma visão de vida, ela saiu daquele extremo, ou não quis imitar aquele extremo, e foi para o outro de nunca falar. Qual é o problema, queridos? Preste atenção nisso aqui, gente, por favor. Por favor.
Eu trabalho com casais e famílias há 30 anos. 30 anos. Já peguei, infelizmente, centenas de adultérios, centenas de dívidas, centenas de incompatibilidade de gênios, centenas. E deixa eu te falar o que acontece. Quando a pessoa procura a gente, quer mesmo, procura o pastor, quero melhorar a minha vida. Você pega 10 casos de adultério, você recupera 7, 8. Você pega 10 casos de incompatibilidade de gênero, de comunicação, você recupera 7, 8. De qualquer coisa, você recupera 7, 8. Mas presta atenção numa coisa. Quando eu pego pessoas que nunca foram chatas e que a coisa estoura, de 10, recupera 1 ou 2. Porque aquela pessoa que está ali, ela está naquela expressão que a gente usa no Brasil, engolindo sapo. Entendeu? Ela ouviu uma coisa que ela não gostou, ela não falou, ela não reclamou, a carinha parece normal, mas na verdade lá dentro ela não gostou, se sentiu mal, e ela engoliu um sapo, e engoliu o sapo, e engoliu o sapo, e não está falando, e está engolindo o sapo. E o que ela está fazendo sem perceber? Ela está enganando todo mundo. O filho acha que o casamento não tem problema, a filha acha que está tudo ótimo com o pai e a mãe, os pastores às vezes até vê uma atitude ou outra, mas falam, ele não deve se importar, ele não deve ligar, por quê? Porque ela fala, ele faz, e ela não reclama, ela não fala nada, ele não fala nada, e vai engolindo sapo, e queridos, quem engole sapo 10, 15, 20, até 30 anos, mas um dia, pode ser de 3 anos, 5, 10, até 20, um dia, quem engole sapo vai vomitar o sapo. Um dia quem engole sapo não aguenta mais engolir sapo. E aí eu pego problemas constantemente, não é tanto, mas pego, de pessoas que me procuram desse jeito aqui, ó. Pastor, eu estou me separando, olha a expressão, porque eu não aguento mais. Mas a pergunta que eu faço, a pergunta que o marido, a esposa, o filho faz é a seguinte: o que você não aguenta mais? Você nunca reclamou de nada. Você nunca falou nada. Eu peguei um caso de um casal com mais ou menos 15 anos de casado, e a mulher falou, eu não aguento mais. Eu falei, mas o quê? Parecia que estava ótimo. O marido, o que você não aguenta mais? A filha, o que você não aguenta mais? E ela, não aguento, mas ela não falava o que ela não aguentava mais. Parecia que o motivo do divórcio era a coisa mais boba, porque foi aquela, não, mas essa briga aqui, mas aquela briga foi o último sapo, foi a última gota. Ela guardou, e guardou, e guardou, e guardou por 15 anos. O dia que alguém que fica guardando explode tudo. Aí nem milagre, só bilagre. Gente, eu estou falando para vocês. Você pega adultério, que é coisa braba. Vai, 2 anos, restaurou. Pega esse tipo de caso aqui, de 10 que eu peguei na minha vida, dá exemplo, porcentagem, 2, 1 recupera. Porque são anos que a pessoa faz o quê? Então, olha como é perigoso as pessoas que estão o tempo inteiro brigando, cobrando, exigindo, num extremo de reclamação. E mais perigoso ainda, por incrível que pareça, é aquele que vai para o extremo de nunca falar nada. Nunca reclamar de nada. Nunca dizer o que não gostou. Assumir uma postura de eu aguento, eu seguro e eu guardo. Não faça isso. E se você convive com um filho assim, uma filha assim, um cônjuge assim, você precisa ajudar essa pessoa a colocar para fora o que na verdade ela sente e não fala. Por quê? Porque isso aqui pode trazer ansiedade, depressão, doença emocional e pode trazer um divórcio ou uma separação familiar, onde você vai ver que o irmão foi embora, o marido separou, coisa acontece, uma ruptura que é quase impossível recomeçar ou reconciliar por causa de anos e anos desse jeito. Então, esses 2 extremos não podem acontecer no seu casamento. Qual é a sua tendência?
O pastor, a minha tendência é essa aqui, ó. Realmente tem que tomar cuidado, porque eu fico o tempo inteiro reclamando e repetindo os problemas. E você, qual é? Pastor, a minha tendência é me fechar, é me calar, não conversar. Eu prefiro não falar, eu prefiro não me expressar, eu prefiro guardar, eu prefiro colocar para Deus. Mas não é assim não. A gente tem que conversar. Então, qual é, pastor, o que nós temos que fazer para resolver? Vamos lá. Você precisa decidir a partir de hoje que você não vai ser nem sempre chato, nem nunca chato. Você vai decidir que você vai ser, às vezes, chato. Isso é o equilíbrio. O que você tem que ser? Essa é a nossa meta de vida. Eu só vou ser chato, às vezes. Vamos falar com o nunca primeiro, né? Nunca. Quem nunca... Não é para levantar a mão, não. Só é para responder no seu coração. Quem nunca é chato, a partir de hoje vai colocar uma meta. Pastor, eu tenho tanta dificuldade de falar, eu não gosto, pastor, então você vai falar assim, para não destruir meu casamento, não perder minha família, um dia não explodir e mandar todo mundo para o espaço, eu vou decidir uma coisa a partir de hoje. O quê? Você vai ser chato, no mínimo, uma vez por mês. Então você vai pegar seu celular e colocar dia 15, despertou. Hoje é para ser chato, tem que estar lá escrito. Aí você vai fazer o quê? Você vai chamar a sua família, ou quem quer que seja, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o cônjuge. Deixa eu falar uma coisa para você, odeio fazer esse momento, é contra a minha natureza, mas eu preciso te dizer que nesses últimos 30 dias, teve tal dia que aconteceu isso, eu não gostei, aquele dia que eu pedi para você lavar a louça, eu cheguei, a louça não... E você vai falar, e você põe tudo para fora, expressa que você não gostou, expressa que não está legal, pede para não repetir, fala, só dia 15 do mês que vem, amo vocês, pronto. Então o nunca chato, ele vai fazer um esforço para no mínimo uma vez por mês ele soltar esse sapo para fora. Quem entendeu, diga amém. Amém. E quem é muito chato? Sua meta a partir de hoje, crente, para você é mais difícil. O sempre chato, a meta você tem que colocar como objetivo ser chato, no máximo, uma vez na semana. Isso para quem reclama 60 vezes no dia, vai ser muito difícil, mas é a sua meta. Você vai colocar lá, eu só vou encher o saco, perturbar, reclamar, brigar uma vez por semana. Eu vou colocar quarta-feira é o dia, e você guarda, quando chegar a quarta, você pode falar tudo. Por quê? Por quê? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é a nossa referência? Jesus, Deus. Então vamos falar sobre Deus. Estou eu aqui, servo do Senhor, colocar como exemplo, solteiro, e eu decido namorar uma menina que não é crente. O que vai acontecer? Eu vou ler na Bíblia, eu vou ouvir uma pregação, Deus vai levantar alguém e Deus vai falar assim, não é para você fazer isso. Pode ser uma sociedade, pode ser que você está querendo mudar de casa, de cidade, qualquer coisa. Você vai perguntar, Deus, e isso? E de repente, pode ser que Deus diga para você, não é a minha vontade isso. Mas tem muitos de nós que acontece momentos da vida, que mesmo que Deus falou claramente que não, a gente desobedece. Acontece ou não acontece? Acontece. E a gente vai lá e faz o que quer e não o que Deus falou. Agora a minha pergunta é a seguinte, eu estou aqui para ir para a direita ou para a esquerda, e Deus falou para mim assim, não quero você, indo para a esquerda, não quero que você vá para a esquerda, Deus falou claramente, mas aí eu quero que você vá para a direita, mas aí você pegou e foi para a esquerda. Você começou a namorar quem não devia. Aí você foi. Quero te perguntar uma coisa. Quando você desobedece a Deus e toma o caminho que Deus não queria, Ele vem atrás de você e fica, eu já te falei, não faz, para, não, eu não quero. Ele faz isso? Não, irmãos, Ele não faz isso.
Deus fala claramente o posicionamento dele: não quero que você namore essa pessoa. Aí você começa a namorar, Deus fica calado. Vai passar um tempo, aí ele vai falar de novo, um sonho. Aí você vai ter um sonho, e você sabe que foi Deus que deu o sonho. Você acorda e fala: Deus falou comigo que não é para eu continuar nesse relacionamento. Aí você continuou, foi a segunda vez que ele falou. Ele vai ficar ali? Não, ele vai se calar de novo. Vai passar outro tempo, você está andando na rua, vem um profeta, nunca te viu e fala: ó, Deus está me mostrando que você está num relacionamento. Se você continuar nesse relacionamento, vai ser maldição para a sua vida, vai ter problema. A palavra de Deus para você é: sai desse relacionamento. Ponto. E se você continuar teimando, ele vai se calar e talvez daqui outro tempo ele vai falar. Você nunca vai ver Deus, porque alguém decidiu desobedecê-lo, ficar ali. Não. Agora a gente faz isso, irmãos. A pessoa está tentando mudar ou não enxergou que tem que mudar e a gente fica o quê? Eu já falei, já repeti, você não faz. Não vai funcionar. Então, você tem que imitar Deus. Fala o que você tem que falar. Expressa o que você tem que expressar. Diga que você tem intenção positiva, que é para o bem da pessoa. Você tem que estudar, você tem que fazer isso, não pode fazer isso. Fala e para de falar por um tempo. Seja como Deus. Fala e depois deixa a pessoa pensar, orar, deixa ela em paz. Passou uma semana, continuou, fala de novo. Passou um tempo, fala de novo, porque eu já falei para você que esse falatório que você está fazendo, além de não resolver, está estragando sua vida e sua família e casamento. Quem entendeu? Sua meta é ser chato no máximo quando? Se você tiver muita dificuldade, 2, mas assim, é o máximo. O ideal é uma vez a semana. Amém, queridos? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu casei, faço esse ano 32 anos de casado, e lá na minha casa, a pessoa tendente a ser chata sou eu. E lá no meu casamento, é um pouco diferente. Eu sou o cara que lembra as datas. Aniversário de casamento, eu lembro, minha esposa esquece. Na minha casa, o organizadíssimo era eu. Minha gaveta organizada, meu escritório organizado, minha roupa organizada, tudo, cueca no lugar, roupa, tudo arrumado. Minha esposa, limpinha, mas bagunceira. Bagunceira, meu Deus do céu. E aí, casamos. Lá pelo primeiro mês de casamento, eu tinha, há 32 anos atrás, um escritóriozinho na minha casa, uma bibliotecazinha, e eu tinha um arquivo onde eu guardava as notas fiscais, as coisas de arquivo que eu guardava, documentos. Tinha uma mesa e eu tinha lá caneta, papel, grampeador, essas coisas. Então, meu nível de organização era meio extremo. Tipo assim, eu podia sentar na minha mesa de olho fechado e você falar assim: grampeador, tá aqui, caneta, aqui, papel, aqui, borracha, aqui. Eu podia ligar para minha esposa e falar assim: amor, está chegando uma pessoa aí daqui meia hora, na segunda gaveta do arquivo, a terceira pasta, tem uma nota amarela, pega e entrega para ela. Pronto, esse era eu. Um dia eu chego em casa, chego no meu escritório e vou lá pegar o meu grampeador. Cadê o grampeador? Para uma pessoa com esse nível de perfeccionismo, arrumação e chatice, irmão, já é irritante. Mas eu pensei, minha esposa usou o grampeador e deve ter colocado em algum lugar aqui do escritório. Aí eu olhei no outro, em cima da mesa, não estava. Olhei no sofá, não estava. Olhei no arquivo, não estava em lugar nenhum. Aí já dá um pouco de raiva. Aí eu dei um grito lá na cozinha: amor, cadê o grampeador? Aí eu penso que ela vai dizer, já para eu ficar nervoso: está aqui no quarto, porque o grampeador devia estar aonde na minha cabeça?
Uai, se ela pegou aqui, devolve aqui, não é não? Está no quarto. Sabe o que ela falou? Eu falei, cadê o grampeador? Ela falou, grampeador? Eu falei, não, ué. Ela não lembra nem que usou o grampeador? Aí eu falei, amor, vem cá, pelo amor de Deus, vem cá. E eu já me controlando absurdamente. Aí ela vem, falei, amor, o grampeador estava aqui, ó, você deve ter usado. Sabe por quê? Olha o sarcasmo do sempre chato. Nós não temos filho, não temos cachorro, mora ninguém aqui, eu nunca ouvi falar que demônios usa grampeador. Então só pode ter sido você que usou o grampeador. Onde você colocou o grampeador? Eu estou precisando usar o grampeador, estou com pressa. E ela olhava e dizia, não estou lembrando. Aí ela fez assim, ó, peraí. Ela fez assim, acho que eu estou lembrando. Aí ela pegou a mão e fez assim, estava aqui, né? Ela fez, lembrei. Eu peguei mesmo o grampeador, lembra aqueles telefones sem fio em casa? A gente tinha telefone sem fio, né? Eu estava falando telefone, amor, eu peguei, aí eu saí andando, grampeei, e eu atrás dela na casa. E ela pensando por onde ela deixou o grampeador. E eu andando, ela falou, aqui. Eu falei, amor, você pegou o grampeador, grampeou, o primeiro buraco que você achou, você colocou o grampeador? Aí eu falei, vem cá, deixa eu te falar, tudo isso aqui é seu, é meu, tudo na casa é nosso, eu só quero te pedir uma coisa, olha que pedido maravilhoso. Se você usar, põe de volta no lugar, só isso. Irmão, você acha que adiantou? Não, responde para mim. Claro que não. Ela continuou usando o grampeador e colocando em qualquer lugar, menos no lugar. E assim era, contudo, chave do carro, só tinha um carro, que só tinha uma chave, e nós dois usávamos o carro, e alguém miserável nesse mundo inventou chaveiro. Para que o chaveiro? Para você colocar a chave. Se outra pessoa precisa usar a chave, está lá, para não perder a chave. Aí eu acordo de manhã para trabalhar, vou lá no chaveiro, cadê a chave, meu Deus do céu? Não está pela centésima vez. Aí eu vou lá na cama, ela dormindo, com ódio. Não vou acordar ela não, a chave deve estar na bolsa. Pega a bolsa, vira a bolsa, não está na bolsa. Aí não tem jeito. Amor, você não vai acordar a pessoa já atrasado, é a centésima vez. Baby. Amor, o que foi? A chave. Que chave? O carro. Você usou o carro ontem. Por que você, ó, sempre chato, não coloca a chave no chaveiro? É a milésima vez que eu falo a mesma coisa. Olha aqui, eu tenho que te acordar. Você não precisava passar por isso. Meu Deus, que grosseria. Não é grosseria. Eu estou atrasado. Você me deixa nervoso. Você acorda. Aprende, pelo amor de Deus. Cadê a chave que eu tenho que sair? Eu não sei. Então procura. Aí vai no casaco, vai na bolsa, vai não sei aonde, achou, num bolso, numa calça. Eu falei, meu Deus do céu, põe essa chave no chaveiro. Pelo amor de Deus. Aí sai nervoso, aí pronto, brigou, ficou ruim, ficou chato. Irmão, 7 anos foi assim, 7 anos. Um dia, eu fui jogar futebol com o pessoal da igreja. Cheguei em casa, já era tarde, tipo meia-noite. E eu entrei no quarto, irmãos. Quando eu entrei no quarto, minha esposa estava dormindo e o quarto estava uma bagunça. Quando eu olhei aquela bagunça, eu quis passar mal. Deu dor aqui, sabe aquela coisa assim, nervoso? E eu fiquei assim, sabe quando a cabeça faz pum? Aí sabe o que eu pensei? Eu falei, eu vou morrer. Cara, eu vou morrer de raiva. Qualquer hora dessa, eu vou ter um ataque do coração. Aí eu fiquei me vendo ali, passando mal, bagunça, e ela dormindo, na paz. Aí eu falei assim, rapaz, ela vai me matar, de raiva, e vai ficar aí, viva, no meio da bagunça. Vai casar de novo, e eu morto. Sabe o que eu fiz? Fui lá nela, olhei para ela assim, ó. Ela não viu nada disso não. Você não vai me matar não.
Ah, mas não vai mesmo. Eu não vou morrer por sua causa. Não, diante de Deus. Sabe o que eu fiz? Fui lá no meu escritório, peguei uns 10 papéis Chamex, peguei uma caneta azul, e eu escrevi desse jeito, em 10 papéis, frases assim: eu te amo do jeito que você é, exclamação, e coloquei em cima de uma bagunça. Não mude. Se você mudar, eu posso não te amar mais. E coloquei em outra bagunça. Peguei outro papel e escrevi assim: eu te conheci assim. É assim que eu quero você até morrer. E botei em outra bagunça. E fui escrevendo: eu te amo, eu te aceito, e não mude. E eu falei, eu lembrei de um ditado popular. Porque, gente, na minha cabeça, a coisa que mais tem sabedoria depois da Bíblia é ditado popular. E tem um ditado que diz assim: se você não pode com ele, junte-se a ele. E naquele dia eu falei: quer saber de uma coisa? Tem 7 anos que eu tento fazer ela virar arrumada. Então eu vou ser bagunceiro também. Pronto, acabou, ué. Não, eu também vou ficar tranquilo agora, deixa bagunçar, não estou nem aí. E aí, meu irmão, eu terminei de botar os papelzinhos, e aí eu já comecei, falei: como é que um bagunceiro tira a chuteira? Porque eu não deixava bagunça nenhuma. Aí eu falei: já sei. Aí eu peguei a chuteira e fiz assim, ó. E joguei a chuteira, arranquei a meia, joguei a meia, me sentindo mal. Joguei lá, fui tomar banho, tirei a roupa. Quando eu ia colocar a roupa dentro do cesto, tem um cesto de roupa suja, acredita nisso? Coisa mais louca. Mas o bagunceiro, o que ele faz? Ele põe a roupa suja do lado do cesto. Do lado, cai assim, ó, do lado do cesto. Mas não dentro. Ele espalha pelo banheiro, pela casa, mas nunca no cesto. Então, para não ser muito agressivo, eu joguei do lado do cesto a roupa assim, ó. Pá! Aí eu tomei banho, passando mal da raiva que eu tinha passado, da bagunça que eu estava fazendo, que eu me sentia mal, que aquilo era contra a minha natureza. Eu terminei de tomar banho, que eu me enxuguei. Olha o que eu ia fazer, a loucura. Eu ia pendurar a toalha no pendurador de toalha. Gente, para quê? Para que você vai colocar uma toalha no pendurador se você pode colocar ela na cama? Não é? Em cima da cadeira que tem no quarto, ou simplesmente no chão, não é não? Para que pendurar a toalha? Aí eu fui lá, tinha uma cadeira daquelas do papai, joguei em cima da cadeira, pronto, agora eu sou um bagunceiro autêntico, deitei, e na minha cabeça eu ficava voltando e arrumando, mas aí nessa aí eu dormi. Quando eu acordei, minha esposa já estava acordada. Quando eu chego na cozinha, eu nem lembrava. Não lembrava mesmo. Quando eu acordei, direto para a cozinha, ela olhou para mim e falou assim: eu me senti tão amada. Falei: foi, amor? Ela falou: foi. Falei: é sério, meu amor. Quero dizer para você que eu te amo, eu te aceito, não vou mais te perturbar por causa disso. Se não tiver roupa passada, vai amarrotada, né? Não, corre passando, a gente sai daqui correndo, acelera mais esse carro, vamos viver, porque, né? Eu não vou morrer, eu não vou ter um ataque do coração. Então vamos, pronto, Deus abençoe, te amo demais da conta. Gente, diante de Deus. No outro dia, literalmente, a minha mulher mudou. Explicação, tem duas, uma delas é a certa. Tem uma linha da psicologia que diz o seguinte: a única possibilidade de você fazer alguém mudar um comportamento é se você apresenta um outro comportamento para ela melhor e se ela se sente amada e aceita. Não é garantia que vai mudar, não, é a possibilidade. Mostrei um outro comportamento e amei e aceitei aquela pessoa. Ela se sentiu amada e aceitou outro comportamento. Eu já vinha tentando mostrar há 7 anos. O que aconteceu, irmão? Ou ela mudou por causa disso, porque ela se sentiu amada ou aceita, ou é coisa de mulher. Porque eu escrevi: não
mude. Ela falou, agora eu mudo. Entendeu? Mando eu não mudar, mudo. Pronto, agora você vai ver se eu não mudo. Entendeu? Mudou, mas mudou que hoje ela disse que eu sou bagunceiro. Toda hora reclama, arruma isso aqui. Eu falo, Maírla, tá arrumado. Não tá não deixa isso aqui não. Amor, a mala, tem uma mala no meu quarto lá, eu coloquei num cantinho. Tira essa mala daí. Amor, eu vou viajar daqui 3 dias pro Brasil. Não, põe a mala no lugar, eu não quero ver bagunça. Mudou. Mas mudou mesmo, acabou, a minha casa é tudo arrumado. Às vezes eu falo, amor, desça aí, porque eu acho que eu dormi ali bagunceiro e não voltei 100% que eu era. Eu mudei um pouco, ela mudou um pouco. Sabe, queridos, esse ambiente de não falar nunca vai mudar. Se você não expressar, ninguém vai acertar, vai adivinhar. E se você fica perturbando, reclamando, falando, repetindo, exigindo, você só é chato. Você não gera ambiente de mudança, não apresenta nada de bom. O que eu fiz? Aceitei a minha esposa. E é isso que o pastor Galdino falou. Tem coisa que vai demorar, tem coisa que muda rápido. Tem coisa que vai demorar anos para mudar. Anos! E tem coisa que não vai mudar nunca. E o que não muda? Suportai-vos em amor. É a instrução da Bíblia. Então, eu quero dar uma dica para você. A gente pode cobrar? Sim ou não? Sim. Tem hora que tem que brigar? Tem que confrontar? Tem que mostrar o que está errado? Só que você tem que fazer isso muito menos do que graça, misericórdia, favor, bondade, paciência, tolerância, longanimidade. Não posso estar nem no extremo e nem no outro extremo. Quando a minha esposa se sentiu assim, ela conseguiu achar uma oportunidade de mudança. Agora eu quero falar, e eu termino com isso, 1 minuto, para você que sempre está cobrando você. Sempre você fala, pastor, sempre está me perturbando. Deixa eu te dar uma dica preciosa. Uma das coisas que irrita profundamente quem é muito exigente é quando a pessoa tem um problema e ela não assume. Ela faz de conta que não tem. Você já percebeu que de 10 vezes que é para chegar num lugar na hora, você chega 8 vezes atrasado? Já percebeu isso? Aí essa pessoa, ela atrasa 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aí uma vez que ela chega na hora... Está vendo? Não tem um problema. Tem sim. Você tem problema. Se toda hora alguém está dizendo que você está atrasado, é porque você tem problema. Então, lá na minha casa eu tenho uma pessoa que ela sempre deu dor de cabeça com isso. Sabedoria, irmão. Eu calculei o delay, o atraso que essa pessoa tem na minha casa é de mais ou menos 20 minutos. Então, para todo mundo eu falo assim, gente, nós temos que estar pronto às 8h30. Para ela eu falo, a gente está saindo às 8. Não adianta, eu sei que ela vai atrasar 20 minutos. E ela me pediu, me fala antes, porque se me falar na hora não vai dar. Não vai. Agora, você ajuda muito quem está reclamando e brigando se você falar, eu quero assumir que eu tenho problema com horário. Na minha cabeça o tempo funciona diferente. Eu quero assumir que eu não dou recado. Sabe quem ouviu essa mensagem e libertou uma parte do casamento? Eu vou falar porque ele conta o testemunho. O pastor Luciano e a Kelly Subirá. Por quê? O Luciano viajando, o povo da igreja falava, pastora Kelly, você pode dar um recado, pastor Luciano? Ela falava, posso. O povo dava o recado e o recado nunca chegava para o Luciano. E eles brigavam por causa disso, ela esquecia. Quando ela ouviu isso aqui, ela chegou na igreja e falou, irmãos, eu não lembro de dar recado. Se vocês querem que o Luciano receba um recado, passa para aquele pastor e para aquele pastor. Se falar comigo, eu vou esquecer. Pronto, acabou o problema. Agora, quando a pessoa tem problema para responder WhatsApp, problema para chegar no horário, problema para
dá recado, para lembrar das coisas. Quando a pessoa vive batendo a cabeça, derramando as coisas, e ela não assume, aí você deixa o outro irritado. Assuma seus limites. Eu tenho essa dificuldade, me ajuda aí e tenha paciência comigo. Tem 34 anos que eu conheço a minha mulher, 32 casado, 2 anos namoro e noivado. Tem 34 anos que a minha esposa ri e joga a cabeça para trás. Se ela gargalhar de verdade, ela faz assim. E qual é o problema, pastor? O problema é que às vezes tem uma parede. E o que ela fala? Ai! Gente, quando eu via isso, eu falava, não, amor, pelo amor de Deus, até quando você vai bater a cabeça? Depois que eu parei de perturbar, o que nós faz? Ela bate, ela ri, eu rio, pronto. É a cabeça dela. Vou ficar brigando por causa disso, me estressando ela? Não mudou, não vai mudar. Amém. Vamos rir. Se caiu comida, né? Às vezes cai suco lá nessa criatura da minha casa, que sempre cai. Falo, mas eu repreendi desse espírito de pobreza. Por quê, pai? Porque você fica jogando suco para chupar lá fora, só pode, ué. Né? Vai na casa dos outros, na festa, cai suco, depois, não, cai comida, caiu. Oh, ainda bem que é você, meu amor. Sei que você não foi abduzida, glória a Deus, te amo. Leva a vida mais leve, deixa para lá. Não tem ninguém morrendo, não é uma coisa que vai matar ninguém. Que Deus tenha misericórdia. Esquece tudo. Eu vou viajar. Cheguei lá no aeroporto. Cadê o passaporte? Esqueci. A gente está indo para os Estados Unidos, como é que não tem passaporte? Nossa, eu fiquei doido. O que eu faço hoje? Passaporte? Está todo mundo com passaporte? Pode estar casado, pode estar com filho. Cadê o passaporte? Cadê a chave? Cadê o documento? Está levando isso? Lembrou daquilo? Leva a vida mais leve. Tenha mais misericórdia, para você criar um ambiente onde as pessoas queiram estar perto de você, dentro da sua casa. Não seja nem nunca e nem sempre chato. Vamos ser, às vezes, chato. Fica de pé no seu lugar. Mas eu quero que antes da gente orar, todo mundo faça uma declaração profética. Levanta a sua mão comigo, por favor. Eu quero que você fale bem forte assim comigo, porque a Bíblia diz assim, ó: diga ao fraco o quê? Não diz o... Deus está dizendo, eu sei que você é fraco, mas você vai dizer que é o quê? Diga o pobre, sou rico. Então levanta sua mão e diga assim: eu quero mudar, eu posso mudar, e eu vou mudar, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Nós vamos mudar para melhor e vamos criar na nossa casa um ambiente leve, bom, assim como Deus faz conosco. De vez em quando Ele vem e corrige o filho que ama, mas toda manhã a misericórdia se renova, a graça está acessível. Se a gente se arrepende, Ele corre e abraça a gente. Vamos ser assim parecido com Deus. Não vamos ser chatos dentro de casa. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você faça uma oração. Eu quero que você fale para Deus qual é a sua dificuldade. Fala: Jesus, como é que eu vou aguentar reclamar só uma vez na semana, meu Deus? Eu reclamo 60 vezes no dia, e eu repito as coisas e brigo. Me ajuda a me controlar. Eu quero ser uma pessoa mais leve. Eu quero que as pessoas saibam que mesmo se elas não mudarem, elas são amadas, são aceitas, como Deus faz comigo. Se você tem dificuldade de falar, se você tem guardado as coisas, se você nunca exige, cobra, reclama de nada, isso é extremamente perigoso. Decida hoje mudar. Fale com Deus agora. Qual é a sua dificuldade? Qual é a parte dessa mensagem que tem a ver com você? Não com seu cônjuge, não com sua família, com você. E agora é hora de você falar: me ajuda, Deus, a não fazer desse momento um momento em vão. Eu quero realmente mudar, colocar em prática, devagar, pouco a pouco, porque eu posso
mudar. O Senhor me ajuda a melhorar e a mudar. Fala com Deus agora. Eu quero fazer uma oração por você, para encerrar a minha parte. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Palavras que nós estamos recebendo desde ontem. Agradeço de coração por essa igreja que tem visão para abençoar famílias, para abençoar casais. Como o bispo falou no início, para manter o padrão de família da tua palavra. E nós queremos viver a promessa de vida abundante também na nossa família. Nós não queremos estar tendo sucesso no ministério, sucesso nas finanças, sucesso na carreira e fracassados em casa, infelizes em casa. Nos livra disso. Nós queremos que a nossa casa, apesar de não existir jamais casamento, família, pessoas perfeitas, mas nós queremos fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Um lugar que a gente gosta de estar, um ambiente feliz, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, de comunhão, de aceitação, de amor, de graça, de perdão e também um ambiente de confronto e transformação. Que o Senhor nos dê a capacidade de equilibrar, de temperar, de não sermos extremos, de fazermos a coisa com moderação. Tua palavra diz isso. Seja conhecidos de todos a vossa moderação. Abençoamos a igreja, abençoamos as famílias de Campinas, desse ministério, e principalmente as famílias representadas aqui nessa noite, para que no nome de Jesus a palavra não volte vazia, mas ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. E nós possamos ter casamentos e famílias melhorados e abençoados, e pelo poder do Senhor, possamos melhorar e mudar, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Deus te abençoe e te dê um casamento e uma família de sucesso.